Olá, esse é o canal Paz e Bem e hoje é com muita alegria que nós recebemos aqui Arthur Quioro, que foi ministro da Saúde, é médico sanitarista, professor universitário brasileiro e espírita. Nessa conversa do dia de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade, sobre o enfrentamento dessa situação de quarentena e também questões de saúde. Então, eu vou dar a palavra ao Arthur Quioro, ao ministro Arthur Quioro, para nós começarmos essa conversa. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui com você, conversando, de alguma maneira interagindo com todos aqueles que te acompanham e poder, de alguma maneira, trazer alguma contribuição, aprender um pouco nesse momento tão difícil que a gente passa, né? Acho que, ainda que para nós, eu sou espírita desde nascimento, nasci numa família espírita, a gente sabe que a gente vive num mundo de provas e expiações, né? E esse é um momento daqueles, né? Em que nós somos chamados à serenidade, a colocar em juízo os nossos valores, valores éticos, valores morais, valores espirituais, aquilo que a gente, como a gente vê, né? O nosso estar na sociedade. E é muito interessante poder conversar numa perspectiva diferente, porque eu tenho dado entrevista o dia inteiro falando da Covid-19, falando da expectativa, projeções dos casos, organização da rede, aquela área que eu atuo, que é a área de política de saúde, né, planejamento, gestão em saúde, né, e sair um pouco da casinha e olhar o tema por uma outra perspectiva, para além, inclusive, dessa relação quase neurótica que se estabeleceu, aliás, quase não, totalmente neurótica, que hoje se comunica pelas mídias sociais, é muito bacana. Legal. Eu queria te perguntar um pouquinho, primeiro, sobre a questão da espiritualidade como forma de enfrentamento desta quarentena e também dessa pandemia, Arthur, porque eu acho que as pessoas elas estão com muito medo, o que é natural, né? É natural que tenhamos medo frente a tantas crises que estão acontecendo pelo mundo e concomitantemente. Mas como é que a gente pode se manter meio que saudável, não só do ponto de vista físico, que é importantíssimo, mas também do ponto de vista do espírito? Então, eu estava te dizendo, Carla, que esses momentos são aqueles momentos que nós somos chamados a, de alguma maneira, lidar, né, com a nossa visão de mundo. Para os espiritualistas, e aí não me refiro só aos espíritas kardecistas, mas a todos aqueles que de fato são espiritualistas, né, que lidam com a essência de uma ideia que é transformadora, que é a ideia da existência do espírito e da imortalidade da alma, né? Esses momentos nos chamam, né, nos conclamam a lidar com muita serenidade, né? Afinal de contas, nós acreditamos ou não, né, que a vida continua depois da morte. Nós acreditamos ou não que nós cumprimos um papel que não vai se encerrar com a morte do corpo físico. Olha, que para um sanitarista, para um médico sanitarista, um professor de medicina preventiva que passa o tempo inteiro, né, conclamando a população a fazer o isolamento social, a lidar com essas maluquices, aliás, com essas posturas criminosas que a gente tem visto por parte de uma autoridade, né? Me refiro especificamente ao presidente da República, contrariando toda a lógica, né? Porque não há dicotomia entre o autocuidado, uma vida responsável, a preservação da nossa existência, né? E, ao mesmo tempo, um certo desprendimento para lidar ante a possibilidade da morte. Eu estava aqui, vou até atualizar, né, para pegar o dado, é muito interessante que agora a gente fica assim online, né, pegar os dados desse momento no mundo já confirmados. Nós estamos agora com, deixa eu ver aqui, nós estamos com exatamente, opa, com 41.401 óbitos pela Covid, ou seja, 41.000 pessoas e 400 que deixaram, né, a existência por conta deste evento. Isso é uma coisa dolorosa, é uma coisa trágica pela dimensão coletiva, significam perdas imensas para as pessoas que vão deixar de ter o convívio com seus entes queridos, independente de serem idosos, de serem adultos em idade produtiva, serem crianças, adolescentes. As relações de afeto são construídas e se alicerçam em outras relações, em outras dimensões. Mas, ao mesmo tempo que eu digo que a gente precisa colaborar o máximo possível, né,
aderindo às medidas de proteção, ficando em casa, cuidando dos cuidados de higiene, cuidando dos mais idosos, cuidando das pessoas com deficiência, nós devemos também ter uma atitude de muita serenidade ante a possibilidade da morte, ante a possibilidade do adoecimento. Afinal de contas, é neste momento que a espiritualidade, não como um rótulo, não como alguma coisa absolutamente externa, mas como um valor interno, como um senso, como uma convicção de que existe uma força superior, de que a vida continua depois da morte, de que nós cumprimos determinados desígnios na nossa existência, é colocada à prova, né? Então, assim, eu brinco muito com as pessoas, né? Brinco serenamente, dizendo o seguinte: olha, é esta hora que a gente vai ver quem de fato é espiritualista, quem de fato é espírita, quem de fato tem suas convicções, né? Porque é nesse momento em que a gente, inclusive, é chamado a manter a serenidade, porque não é fácil, né? Seja porque existe as pessoas que estão perdendo seus entes queridos, seja porque as pessoas estão submetidas a uma enxurrada de informações, né? Existe também aí todos os meios de comunicação massacrando com uma informação o tempo inteiro, dando a dimensão dos corpos, dos caixões, né, dos caminhões na Itália transportando os corpos, etc. O que, de alguma maneira, é importante porque nos dá a dimensão da gravidade, não minimiza a tragédia que o mundo está vivendo com essa pandemia, mas, por um outro lado, nos provoca a buscar atitudes mentais, a buscar um jeito de estar no mundo que seja protetor da nossa própria existência, que seja protetor da nossa saúde mental, né? Porque, neste caso, nem vale o dane-se, eu vou ter uma vida descuidada, já que eu sou espiritualista, eu acredito na vida depois da morte, então, se eu morrer tem outra. Não, isso é uma atitude suicida, né? Isso é uma atitude irresponsável. Isso é reproduzir a mesma coisa que eu acabei de condenar na atitude da autoridade pública, que desrespeita todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, dos sanitaristas e dos cientistas. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso morrer em vida, morrer de medo, morrer, inclusive, porque a morte não existe. Para nós espíritas, a morte realmente não existe. Arthur, agora eu vou abusar um pouquinho de você, vou perguntar, eu sei que você está falando recorrentemente sobre esse tema, mas você, como médico, como profissional dessa área, o que você tem visto realmente neste cenário? Porque realmente nós acompanhamos, a gente acompanha tudo que existe, só que para o leigo, como eu, que sou uma pessoa generalista, a gente fica um pouco perdido, porque falam, não, tem um remédio X que pode ser bom, não morreu tanto nesse país porque fechou fronteira, não morreu, fez isso, fez aquilo. Então, assim, a gente fica muito perdido. E sem falar num monte de WhatsApp que a gente recebe sobre desinfecção e tudo mais. Claro, as medidas são importantíssimas, mas chega uma hora que você fica pensando assim, vou parar de respirar, né? Assim, se eu entrar em algum lugar, eu paro de respirar porque eu tô com medo de respirar. Então, eu queria que você desse para a gente algumas orientações, talvez a gente possa Vamos lá. sempre tentar. Olha, em primeiro lugar, eu acho, cara, que a gente não pode duvidar da altíssima infectividade da doença, né? Nós não estamos lidando com um problema, não é uma gripezinha, não é um resfriadinho. Os mecanismos de transmissão são os mesmos, né? São as secreções, as gotículas, né? O contato a doença é altamente contagiosa, como são as gripes de maneira geral, as gripes pela influenza, o H1N1, todos eles têm uma altíssima infectividade, e essa também tem, né, a Covid-19, como ficou denominado esse tipo de coronavírus. Ele, em 80%, 85% da população, ele vai cursar de forma assintomática ou com sintomas que, de fato, vão lembrar uma gripe, um resfriadinho, mas é para 80%, 85%. E nós vamos ter 20% a 15% dos casos, né, com uma evolução muito dramática. Dramática pelas complicações que ele resulta, numa pneumonia viral muito importante,
que leva a um profundo desconforto respiratório. Parte significativa, cerca de 5% desses pacientes precisam, inclusive, de suporte em unidade de terapia intensiva e UTI, né? Muitos deles precisam ser entubados. Não existe, até o momento, nenhum tratamento para essa doença viral. Nós não temos vacina, nós vamos ter vacina na melhor das hipóteses, a ciência hoje está muito rápida. Eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, os nossos laboratórios estão todos se convertendo, os pesquisadores, né, cada um em redes colaborativas, cada um pesquisando um pedaço, e acredito que a resposta da ciência será muito rápida do ponto de vista de encontrar uma vacina para a Covid-19, mas entre encontrar a vacina, ela entrar a ser desenvolvida com a segurança que ela precisa ser desenvolvida, ela ser produzida e ser aplicada em escala global, universal, né? Nós vamos ter aí, eu vou fazer um palpite bastante otimista de 1 ano a 1 ano e meio, né? Realista, 2 anos. Então, é muito provável que a gente tenha que lidar com a Covid ainda com ondas ao longo desses próximos 2 anos, né? Porque nem todas as pessoas estarão sensibilizadas, né? E aí, por que é importante, para a gente entender, esse conjunto de medidas tão restritivas, né, que nos incomodam tanto, que nos fazem mexer na nossa situação de vida, e, é claro, tem implicações muito diferentes de acordo com a classe econômica, né? Porque uma coisa é que na minha casa, na sua casa, a gente está vivendo esse isolamento. A outra é quem mora num cortiço, é quem mora na favela, é para quem não tem casa, vive em situação de rua, ou quem está dentro de um sistema prisional, ou quem está vivendo num asilo de idosos, né, onde a gente tem observado, por exemplo, na Itália e na Espanha, verdadeiras tragédias. Ontem, por exemplo, 12 idosos encontrados mortos numa madrugada, né? Todos eles com Covid-19, porque são muito frágeis, são muito vulneráveis, né? Então, assim, é muito importante compreender que enquanto nós não temos nenhuma vacina, enquanto nós não estamos todos sensibilizados com a gripinha, com o resfriadinho, que nos deixaria com uma proteção natural, né, porque existe o risco de 20% dos casos serem graves, nós somos obrigados a manter essas medidas de isolamento. Não há nenhum tratamento, nem aquele que o presidente da República vive mostrando a caixinha, né, nem outros que estão sendo experimentados, que a gente possa dizer que nós temos evidências científicas, ou seja, que a medicina baseada em evidência consegue garantir para a gente que são medicamentos seguros e que funcionam, né? Hoje a imprensa francesa já noticia, né, casos de óbitos em pacientes que usaram medicamento desses que estão sendo anunciados aí como milagrosos e morreram pelos efeitos colaterais desses medicamentos. Então, eu diria o seguinte, o que os médicos tentam, muitas vezes, na UTI, para pacientes em situações desesperadoras, ou seja, quando o caso evolui da pior maneira possível e vai ser conduzido para o óbito, eles, com autorização da família, tentam alguns protocolos experimentais. Isso não significa dizer que já se encontrou um tratamento. Portanto, eu volto para a ideia do isolamento, que é o que nós temos. Por que o isolamento é importante? Primeiro, porque a gente diminui a velocidade de transmissão da doença pessoa a pessoa, né? À medida em que as pessoas estão mais espalhadas, estão mais presas dentro de casa, a rapidez com que o vírus vai se desenvolvendo, vai se reproduzindo e vai sendo passado, transmitido pessoa a pessoa, diminui. Isso é importante porque a gente consegue proteger principalmente aqueles, como eu disse, que são mais vulneráveis, os idosos, as pessoas que têm doenças crônicas, principalmente quando tem mais de uma doença crônica, diabéticos, hipertensos, pacientes que tenham doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC, né? Asma, problemas respiratórios, pacientes imunodeprimidos. Não é incomum, né, ter um idoso que fumou muito, então ele tem asma, ele também é diabético, também é hipertenso, né? Pessoas com deficiência mental, com deficiência física, né? Então, tem um conjunto de pessoas que são mais vulneráveis, e, em particular, os mais idosos. Os óbitos entre os idosos com mais de 20% na França e na Itália se aproximam na faixa dos 20%, ou seja, de cada 10 idosos que têm Covid, né, 2 falecem. É um número muito alto, é uma taxa de letalidade absurda. E
o mais importante do que tudo isso que eu falei, como ela é uma doença que tem um comportamento, uma transmissão explosiva, né? Então produz um número de casos muito alto, e um número de casos graves muito alto, um número de casos que precisam de UTI, né? É fundamental que esse isolamento proporcione um abalamento da curva de transmissão da doença. Por quê? Porque isso dá fôlego para o sistema de saúde não entrar em colapso, ou seja, de poder dar tempo de tratar os casos graves, né? Dá tempo de liberar os leitos de UTI para não acontecer o que aconteceu com a Itália e com a Espanha, que são dois exemplos de países que negligenciaram, isso é muito patente para todos nós que somos da área de saúde pública, que negligenciaram nos primeiros casos, na primeira semana, segunda semana, né, as medidas de proteção. E, pelo contrário, quando a gente olha, por exemplo, no norte da Itália, mais particularmente na região de Milão, né, houve toda uma campanha de que a Itália não podia parar, que Milão não podia parar, que a atividade econômica deveria continuar acontecendo, né, que a imunidade seria por rebanho, né, que é uma expressão que a gente utiliza, que é quando as pessoas vão entrando em contato uma com a outra. Então, já que todo mundo vai ter a doença, coloca todo mundo junto. Era o que, por exemplo, meus pais faziam, né, meus avós faziam com a gente quando a gente era pequenininho, com o sarampo, com a rubéola, com a cachumba, quando ainda não tinha vacina. Então, colocava a criançada, vamos colocar todo mundo junto, para todo mundo já pegar de uma vez. É um pouco essa a ideia da imunidade de rebanho, né? E isso se mostrou um verdadeiro desastre. Eu estou aqui com os dados agora, nas últimas 24 horas, morreram 837 pessoas na Itália. Na Espanha, 553. Quando a gente vai para outros países, vou pegar aqui o exemplo de Portugal, né, que fez as medidas desde o começo. O primeiro caso de Portugal foi no dia 1º de março. O primeiro caso na Itália e na Espanha foi no finalzinho de janeiro. Tem um mês de diferença, mas em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram só 20 pessoas. É uma diferença muito substantiva. Por quê? Porque os países como Portugal, a Alemanha e mesmo a França, né, que fizeram o isolamento, estão obtendo resultados menos trágicos, menos dramáticos, né, do que aqueles que a gente está vendo na Espanha, em Portugal e agora nos Estados Unidos. Por isso, Carla, que eu estou insistindo com essa questão, para fundamentar a ideia do isolamento, né, que deve persistir algumas semanas, provavelmente o mês de abril inteiro, ou pelo menos uma boa parte de abril. Aí é possível que as pessoas que já tiveram a Covid e que se recuperaram, né, possam retornar, essa sim, ao trabalho, mas isoladas das outras pessoas, particularmente dos idosos, né, que é um pouco o que alguns países, o que a China está fazendo, o que a Alemanha já está começando a armar, que é um jeito de retornar. Agora, nós não podemos, por exemplo, desconsiderar que nós vamos entrar ainda no período frio do outono e no inverno, né, que aumenta sempre a chance de transmissão de doenças gripais e, portanto, né, com uma possibilidade grande, particularmente nas regiões mais frias do país, a gente voltar a ter novas ondas de transmissão da doença. Enfim, é um desafio brutal. Nós estamos lidando, como eu disse, com um evento novo de escala global, né, de escala planetária, e a melhor arma que nós temos nesse momento é sem neura. Nós não podemos viver numa bolha, né, mas nós precisamos, porque nós precisamos nos alimentar, nós precisamos ter serviços de saúde, nós precisamos, as pessoas que trabalham precisam sair. Outro dia, num grupo de WhatsApp dos meus primos, um dizia assim, mas já que os profissionais da saúde, os lixeiros, os policiais, o pessoal do açougue, do supermercado estão se arriscando, por que a gente não pode se arriscar? E eu disse para ele o seguinte, olha, tem mais um argumento que é importante, né? Para nós que escolhemos ser profissionais de saúde, ou mesmo quem não escolheu, mas a vida lhe deu esta função, ou seja, quem está em função de serviços essenciais, se coloca mais em risco, mas não pode ser tratado como um suicídio. Então, o restante da sociedade deve ficar em casa, inclusive, para proteger aqueles que são obrigados a mais se expor, né? Porque, senão, a gente não vai ter, inclusive, quem provenha, né, quem garanta a mínima atividade essencial para a sobrevivência da sociedade, das pessoas como um todo. Não sei se fui muito exaustivo aqui na minha explicação, mas acho que eu estou tentando aqui reforçar a ideia de fique em casa, né?
proteja a sua cabecinha, faça atividade física, né? Do mesmo jeito que é importante lavar as mãos o tempo todo, essa coisa toda, né? Não entrar com sapato sujo, olhar a maçaneta, aquelas coisas que a gente tem orientado de maneira muito importante, é importante também cuidar da cabeça, né? E aí, assim, desgrudar um pouquinho da internet, ver um bom filme, ler, meditar, rezar, dançar, namorar, quem é que pode namorar, tudo aquilo que a gente pode fazer quando a gente não pode sair de casa, mas continua a precisar viver e protegendo a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio emocional, daqueles que estão com a gente. Eu sei que tem gente que é mais ansiosa, tem gente que fica mais deprimida, né? Muito cuidado com o álcool, né? Tem muita gente que tem muito álcool em casa, né? Não estou me referindo ao álcool gel, não. Eu não estou me Não. referindo, não. Eu estou me referindo à busca de uma certa sedação, de um certo conforto, né? Porque o binômio depressão e ingesta de álcool é muito perigoso, né? O álcool ele é depressor, né? E as pessoas deprimidas muitas vezes buscam um certo conforto no álcool e isso agrava profundamente esse estado mental que precisa ser equilibrado, né? Então é um chamamento para nós aí numa dimensão de equilíbrio. Eu acho que a busca do equilíbrio, da harmonia nesse momento é desafiadora. E quem ficar o tempo inteiro vendo determinados programas de televisão, quase que eu falei o nome de um desses repórteres, né? Quem ficar o tempo inteiro, né, vai ser consumido, ele vai ser induzido, né, a uma situação de estresse, de desesperança, de não olhar a situação. Então, assim, nós temos que criar atitudes positivas para poder sobreviver a esse momento difícil. Obrigada. Eu acho que o que eu percebi é que mesmo a parte científica, posso falar no meu caso, que sou leiga, quando a gente começa a ver demais, começa a dar medo, parece que a nossa sintonia, a nossa vibração cai. Por quê? Porque a gente não entende tudo aquilo. Eu tentei ver algumas lives de cientistas, que são todas muito boas, excelentes, mas assim, tem um determinado momento que você não tem muita ideia do que é esse vírus. Por exemplo, eu vi numa das lives que eu vi, não lembro de quem que era, ele mostrava a foto do vírus ampliada e como ele se fixa nas células. Eu comecei a ver aquilo, começou a me dar um pavor, porque a gente não tem essa realidade, não se lida com essa realidade, né? Quem não é cientista não vê isso. Então começou a me dar, eu comecei, no mesmo momento, comecei a me sentir meio angustiada, né? Não que a entrevista era uma entrevista informativa e muito boa, mas eu não estava preparada para lidar com aquela realidade e aí fui me sentindo meio incomodada. Então, talvez, você falou em filmes, em livro, em ler, meditar como estratégias de enfrentamento, que é o que a gente chama de coping, que tem muita pesquisa científica, inclusive, sobre o coping e o coping religioso e espiritual. Então, talvez, não sei se você tem algumas dicas mais específicas ou alguma coisa, porque no canal Paz e Bem a gente tenta, né? A gente tenta trazer essa espiritualidade plural justamente para que as pessoas tenham algum conforto. Agora, tem aquela pessoa que de repente não gosta do canal, né? Então, eu queria que você comentasse se você tem algumas outras estratégias que funcionam e que de repente você possa compartilhar conosco. Eu acho que cada um não tem receita de bolo, né? Cada um é cada um. Nós somos muito singulares, né? Eu acho que essa é uma da nossa essência mais profunda, que é sermos tão parecidos e tão diferentes ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que cada um vai ter que buscar aquilo que mais se aproxima das suas necessidades. Eu diria o seguinte, em primeiro lugar, nós vamos ficar muito tempo, talvez, ainda dentro de casa, né? Então, assim, tentar construir as suas rotinas, retomar determinadas rotinas ou reconstruir as suas rotinas, né? Desde a hora de acordar, a hora de dormir, a sua alimentação, tentar fazer alguma atividade física. Hoje eu brincava aqui em casa que eu vou começar a correr no quintal, né? Eu gosto de jogar futebol, eu faço atividade física, né? Tenho sentido muito, mas eu estou começando a fazer coisas que assim eu não fazia em casa, mas tento reproduzir um pouquinho coisas que são importantes para cada um de nós. Eu insisto, o tempo inteiro ligado no WhatsApp, o tempo inteiro ligado na internet, ou o tempo inteiro ligado na televisão,
não é agora, nessa circunstância. Em nenhuma circunstância pode fazer bem para qualquer pessoa, né? Então, é fundamental criar também hábitos diversificados que nos deem prazer, que sejam coisas que possam nos fazer dormir, porque um bom sono é decisivo de como a gente consegue também acordar, né? A qualidade da nossa atividade, nossa capacidade mental está muito relacionada a isso. Então, assim, eu aproveito sim a leitura, né? Ler um bom livro, escutar música, né? E aí, independente de gênero, tem gêneros que eu odeio, que eu não curto de jeito nenhum, né? Mas cada um vai ter o seu gênero, vai ter o seu tipo de música, escuta um pouco de música, faz atividade física porque ela libera endorfina, né? A meditação é uma coisa muito legal, né? A prece, a oração para quem acredita, né? Não importa, acho que por isso que eu disse que de maneira singular cada um deve buscar a sua atividade, né? Eu tenho, vou tentar dizer um pouco como é que eu tenho tentado me organizar nesse sentido, tentando acordar cedo no horário que eu normalmente acordaria, sem ficar mais tempo na cama, né? Tenho tentado fazer atividade física, eu tenho tentado ler, eu tenho tentado me alimentar bem, sem exagero, né? As brincadeiras que rolam na internet são verdadeiras. Algumas pessoas mais ansiosas começam a comer em demasia, outras, pela ansiedade, não comem, perdem apetite. Então, tentar manter o hábito regular da alimentação, né? Saudável, né? Fazer as suas atividades, ter um momento de lazer, né? E conversar muito, quem é possível. Como é que a gente faz isso? Vou dar um exemplo de como é que eu estou fazendo com meus pais. Meu pai são idosos, meu pai tem um problema grave respiratório, né? Então nós combinamos, né? Nós ligamos para ele todo dia, os netos estão ligando todo dia. Aliás, eles estão felizes da vida, porque eles nunca falaram tanto com os netos como estão falando agora, estão curtindo, né? E sempre levando com leveza, né? Com bom humor, né? Eu sei que não está fácil, a vida está muito polarizada, né? A gente às vezes tem vontade de pegar aquele que pensa diferente da gente e colocar para fora. Muitas pessoas queridas, que são pessoas absolutamente pacíficas, serenas, nessa última semana me disseram assim: olha, eu nunca imaginei que eu pudesse pensar tão mal, querer tão mal para alguém, né? Particularmente se referindo ao Bolsonaro, com aquelas maluquices que ele, né? Com aquela maluquice não, né? Com aquelas atitudes absolutamente irresponsáveis, criminosas que ele andou tendo, né? Então, mas o fato dessas pessoas perceberem que, de alguma maneira, essa situação começa a gerar pensamentos ruins e elas estarem falando sobre isso é muito importante. Porque se elas reprimem também, não têm a capacidade de conversar com seus amigos, com as pessoas com quem ela confia, dialogar. Acho que uma coisa importante, olha, disciplina para não repassar fake news. Se todos nós diminuíssemos um pouquinho das bobagens, das coisas sem fundamentos que são repassadas, acho que a humanidade seria um pouquinho melhor. Quando a gente tinha os filhos pequenininhos, a gente brincava, né, que Deus nos deu 2 orelhinhas, 2 olhinhos e só uma boquinha, que era para a gente escutar mais, olhar mais e falar menos, né? Falar, ter muito juízo e tal. Hoje em dia a gente precisa aplicar isso também para os dedinhos, né? Porque a gente acabou quase que, para uma parte das pessoas, elas olham o título, não olham o conteúdo da mensagem, já passam sem implicar que tipo de consequências podem ter, né? A quem coloca em perigo. Outro dia a gente dizia o seguinte, veja, né? Então começam a ter exemplos, tinha um idoso andando na rua, ele ia se dirigindo para a unidade de saúde porque ele não tem carro. E aí as pessoas começam a agredi-lo no meio da rua. E ele diz assim, mas eu sou uma das pessoas que mais luto para que todo mundo fique em casa, mas eu precisava ir na unidade de saúde para ver o problema dele. Quer dizer, então, se a gente não tomar cuidado, as nossas atitudes radicalizadas, elas começam a perder um pouco o juízo, a razão crítica, e começam a ser absolutamente perniciosas. Então, quando a gente menos percebe, a gente já está numa situação de litígio, né? E não consegue ouvir, não consegue raciocinar, mas passa tudo em frente ou fala, né? Então, né, Carla, se eu pudesse dar uma dica, né? Eu não gosto muito assim, de ficar dando muita dica, não, né? Como eu disse, acho que as pessoas são muito singulares, mas eu refletiria um pouco em torno dessas questões que eu coloquei. Às vezes, né, um banhinho um pouquinho mais demorado, deixando a gente pensar, né?
é tão importante quanto parar para fazer uma prece, né? Porque naquele momento, de fato, eu consigo me internalizar, me colocar em reflexão e conversar, né? Eu acho que a gente se acionar, não para ficar falando mal dos outros, mas para colocar essas angústias, né? Tem condições, tem determinadas situações, inclusive, que a gente vai precisar pedir apoio especializado, né? E hoje tem muitos psicólogos, muitos psiquiatras, muitos profissionais de saúde, inclusive aptos, usando as tecnologias à distância, o celular, o WhatsApp, os programas aqui de Skype, Zoom, essas coisas todas, né? Conseguir oferecer uma ajuda profissional mais qualificada quando as coisas começam a sair do limite, porque uma parte da população vivendo confinada e ainda com medo do que está acontecendo, etc., é como se ela quer dizer, quebrasse os seus mecanismos protetivos e manifestasse de maneira mais expressiva o seu transtorno mental, o seu sofrimento, né, mais profundo, né, e precisa de ajuda muitas vezes para isso. Legal. Agora eu queria te fazer eu sei que você está com o tempo, aí você estava numa reunião, saiu para nos atender. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu lembro que, por ocasião, quando você assumiu o ministério, você já via bastante, você já falou das necessidades do SUS. E agora o SUS possivelmente vai ser o mais demandado, né? Porque grande parcela da população não tem acesso à saúde privada. Como é que você está vendo esse desafio? Hoje eu dava uma entrevista, agora pela manhã, para um jornalista estrangeiro, e ele me perguntava exatamente isso, né? Como é que eu avaliava a condução das autoridades sanitárias em relação ao enfrentamento da Covid-19, né? E eu estava dizendo para ele assim, é até difícil a gente fazer essa análise agora, porque apontar problemas críticos que estão acontecendo pode parecer que eu estou dando apoio ao Bolsonaro, né? E a medida que a visão que ele vem defendendo é absolutamente deletéria, né? Mas assim, ainda que eu reforce as estratégias que o Ministério da Saúde vem implementando, né, nessa quebra de braço que está ocorrendo entre as autoridades em âmbito federal, eu acho importante dizer que nós perdemos muito tempo. A primeira fase de resposta foi muito bem conduzida. A equipe de vigilância em saúde do Ministério da Saúde, tecnicamente, é muito, muito boa, né? É uma equipe que está lá há mais de 20 anos, muitos trabalharam comigo quando eu era ministro, né? São muito qualificados, e a primeira fase de resposta foi irreparável, irreparável. Entretanto, né, há um problema muito sério, né? O ministro da Saúde, ele, quando era deputado federal, foi um dos deputados que aprovou a emenda do teto, né, que tirou da saúde nesses últimos 3 anos, Carla, 22 bilhões e 500 milhões de reais, ou seja, que desfinanciou o SUS. E enquanto a resposta era na vigilância, tudo bem. Mas perdeu-se os 2 meses preciosos que nós tivemos desde o surgimento da epidemia na China, depois na Coreia do Sul, no Japão, no Irã, nos Estados Unidos, quando começaram a aparecer os primeiros casos, inclusive na Europa, né? E nós deixamos, o Ministério da Saúde deixou de tomar decisões importantíssimas, deixou de comprar os testes, de colocar recursos na Fiocruz para que a Fiocruz pudesse produzir os testes. Então, hoje, falta teste para os próprios profissionais de saúde para saber se ele está ou não está contaminado, para continuar atendendo. Então, tem profissional indo para a quarentena, quando poderia testar e rapidamente saber, não estou com a doença, volto por fronte. Falta teste para os pacientes, então você veja que o Brasil está com agora 4.700 casos, né? Claro que nós temos muito mais do que isso. Eu diria que muito provavelmente nós já passamos dos 100, 120 mil casos, né? Se não tivermos mais do que isso, né? Contando aqueles assintomáticos e os de baixa gravidade, porque nós já estamos há quase 2 semanas só testando os casos graves. O governo Bolsonaro desmontou o programa Mais Médicos e atenção básica nas cidades, grandes cidades, nas capitais, nas regiões metropolitanas, está completamente desmontado. E ele seria fundamental para atender esses 80% dos casos mais leves. Em 2 meses, cara, não foi aberto um único leito de UTI. Ou seja, era para estar preparado, comprado mais ventiladores, mais respiradores, comprado equipamentos de proteção para os profissionais de saúde. Então, se perdeu preciosos 2 meses. Por quê? Porque o ministro da Saúde, ele fecha
ele apoia essa ideia da emenda do teto. Tanto que o primeiro pedido dele foi de 5 bilhões de reais, que correspondem exatamente aos 4 bilhões e 800, aproximadamente, que foram cortados do orçamento desse ano. Ele sequer pediu dinheiro para a epidemia, ele pediu dinheiro para repor o que ele perdeu do ano passado, né? Então, eu não posso, como estudioso da área de política, planejamento e gestão, que é a minha área de investigação, de pós-graduação, eu sou um cientista nessa área, né? Eu não posso deixar de apontar como um gravíssimo problema que o nosso país viveu, que só não é pior porque os estados e os municípios, às vezes de forma um pouquinho descoordenada, né, porque não teve coordenação nacional, começaram a fazer a lição de casa do jeito que podia fazer. Só que o nosso sistema chama único, exatamente por quê? Porque ele precisa articular as 3 esferas de governo, né? E ele precisa de uma coordenação em âmbito federal muito forte, muito capaz de aglutinar e conduzir o sistema de saúde em comum. Eu fecho essa minha análise, Carla, só dizendo uma coisa que a gente vem defendendo há mais de 30 anos, né? O quanto que é imprescindível para os 212 milhões de brasileiros contarem com um sistema único de saúde, um sistema nacional de saúde. Se a gente não tivesse hoje o SUS, nós viveríamos a barbárie. Barbárie, né? Com o SUS desfinanciado, com o SUS, com esse despreparo, esse tempo que foi perdido na preparação, né? Ainda assim, né, é muito melhor do que se a gente não tivesse absolutamente nada para atender. Pelo menos eu vou colocar aqui 170 milhões de brasileiros que dependem exclusivamente do SUS. Eu só espero, né, a palavra crise sempre nos permite olhá-la como um binômio, né, como perigo e como oportunidade. Nós vivemos um momento de muito perigo, né? Mas, sem dúvida nenhuma, também é um momento de muitas oportunidades. E eu espero que a sociedade brasileira, inclusive os setores da classe média alta, aqueles que têm planos de saúde ou que capacidade de comprar serviços privados de saúde, reconheçam, né, que ter um sistema público de saúde que funcione para toda a população, é essencial, né, para que a gente possa dizer, olha, nós vivemos num país civilizado que cuida de todos e de todas. Esperamos que esse seja um novo mundo, né, onde os valores humanitários realmente sejam olhados, né, com carinho, com atenção, né? Não seremos mais esse mundo que estávamos aí, não seremos. Não, eu acho que se tem algumas certezas que vão se abrindo nesse universo de incertezas que nós vivemos, é que nós não seremos mais o mesmo planeta, não poderemos mais ser a mesma sociedade, né? Agora, o que seremos vai depender muito do que nós construímos, do uso do nosso livre-arbítrio, né? Porque, sabe, Carla, eu, por exemplo, tenho recebido até de maneira muita vergonha determinadas comunicações mediúnicas, por exemplo, né? Que pintam este momento como um momento completamente manipulado pelas trevas. Chega-se assim um Anjos absurdo. da morte, eu ouvi isso também. São assim, de gente que de fato não tem mais o que fazer, não tem o mínimo crivo, não trabalha com base em postulados mais racionais uma comunicação mediúnica e aceita esse conjunto eu vou usar uma expressão muito forte, de baboseiras, né? De frivolidades, de pseudo-verdades que tentam trazer uma interpretação simplista, mística, insuficiente, aliás, completamente incapaz de dar conta de compreender a profunda crise política, econômica, social e ética que esse planeta vive, né? Talvez seja um momento mais auspicioso que a gente vive para colocar em dimensão aquilo que é necessário do supérfluo, né? Dessa sociedade de consumo que nós produzimos, essa sociedade que produziu tanta desigualdade, tanta injustiça, que se desenvolveu tanto intelectualmente, mas foi, né, tecnologicamente, mas tem sido incapaz de enfrentar problemas como a miséria, a desigualdade social, a ignorância, o fundamentalismo religioso, a incapacidade de prover educação para todos, as mínimas condições dignas de vida. Quer dizer, que mundo é esse? Nós estamos em pleno século XXI, né? Então, assim,
acho que um certo modelo econômico, um certo modelo de política, esse jeito, essa democracia liberal do Ocidente, tudo isso está colocado em xeque, né? E não é só por causa da pandemia. Vejam, eu acho que a gente vive, na verdade, a coincidência, né, da pandemia que agrava uma crise econômica, né, do capitalismo mundial que já vinha se desenvolvendo, já vinha se desenrolando, né? E a pandemia, na verdade, é aquele Estourou. furinho na grande bolha que explode, né, e que coloca para a gente esse enorme desafio de reinventar a vida, reinventar o mundo, reinventar as relações humanas, as relações de produção, enfim. E, inclusive, a própria maneira de pensar a dimensão da espiritualidade. Com certeza. E foi muito oportuno esse seu lembrete, porque eu também tenho recebido uma enxurrada de mensagens desse tipo e tenho feito de tudo no canal Paz e Bem para dizer o seguinte, gente, bom senso. Bom senso, ninguém vai determinar que a humanidade tem que morrer todinha para ou metade dela para o mundo se regenerar. Isso é dizer que nós somos marionetes, e nós não somos marionetes, nós temos total liberdade para escolher os nossos caminhos. Chegamos até aqui de forma equivocada? Sim, mas isso não quer dizer que alguém foi lá e fez assim, uma varinha e fez, olha, agora morre grande parte. Não podemos acreditar nisso de forma alguma. Então, quem está se desesperando com essas mensagens, gente, por favor, vamos ler, vamos conversar, enfim, vamos ver outras formas, porque não tem isso. Inclusive, tem algumas mensagens que chegam a ser até. Elas colocam medo nas pessoas, né? Dizem, olha, não, a pessoa já está vivendo um baita estresse econômico, um estresse de saúde, um estresse emocional da quarentena, de ficar longe dos seus. Aí vem uma mensagem dessa suposta psicografia dizendo, olha, não, aí você está morrendo, mas e quem morrer não volta mais. Eu já vi até isso, não volta mais. Quem somos nós para dizer isso? Quem volta, quem vai, quem fica, né? Não temos essa condição. Mas muito obrigada, ministro Arthur Quioro. Eu te chamo de Arthur, desculpe. Não tem problema. Muito obrigada por essa conversa, que eu acredito que levou bastante aí o nosso padrão vibratório. E ontem eu tive uma experiência que foi muito boa. Nós nos reunimos, porque as atividades mediúnicas também estão suspensas, né? Nesse momento. Então, nós nos reunimos vários médiuns em vibração por algumas pessoas que nós conhecíamos, né? E estão com a Covid. O resultado foi bastante promissor. Claro, elas estão sendo medicadas, estão sendo atendidas, e a prece só ajudou nessa questão de refazimento, de ficar mais positivo, porque quando ficamos doentes, a gente fica meio caído, né? Claro, o apoio energético ele é fundamental. E acho que essa é uma maneira que as pessoas que estão em casa, por exemplo, rompendo suas rotinas, de ir nas suas igrejas, nos seus centros espíritas, nos seus templos, enfim, onde for, elas podem, de fato, substituir, ou seja, adaptar a essa realidade, fazer isso remotamente, harmonizados em pensamento, manejando bons pensamentos, boas energias e apoiando aqueles que precisam. Isso, sem dúvida nenhuma, nos ajuda a nos equilibrar e faz bem para as outras pessoas. Eu acho fundamental. Agora, só fazendo um breve comentário, é fundamental que as pessoas, por exemplo, possam aproveitar esse momento para ler um pouquinho o livro dos médiuns, né? Estudar um pouquinho, ver como é que funciona essa coisa dos espíritos mistificadores, dos médiuns charlatães. Duvidem demais, gente. Não é porque foi o Bezerra de Menezes, porque foi uma mediunidade do Divaldo, pode ser o nome que for. Né? Mas foi o Chico, não importa. O que importa é o teor da comunicação. Lembra que eu falei no começo da nossa conversa em espiritualidade? Não é a forma, não é o rótulo, não é a garrafa, mas é o conteúdo, né? É a essência. Então é fundamental lidar com todas essas questões, também no que diz respeito à esfera da espiritualidade. Né? Usar o bom senso, usar a razão, né? E não aceitar esse tipo de explicação fácil, porque é um abuso, usa de alguma maneira a mediunidade, a comunicação, tal, como um argumento de autoridade, né? E isso é um grande equívoco. Nenhum médium, nenhum espírito, né, tem argumento de autoridade, porque o que vale é a essência da comunicação, né?
é a essência daquela mensagem, o quanto que ela de fato faz sentido ao bom senso, ao quanto que ela nos ajuda a compreender ou a ser mais fortes para enfrentar os desígnios da vida. Legal. Muito obrigada, um abraço grande, gente. Obrigada, curtam, compartilhem e nos ajudem a divulgar essa entrevista no sentido de dar mais acolhimento, dessa sintonia e vamos lembrar, né, nossa vibração por todos os profissionais de saúde. Você está incluído nesse rol, Arthur, que estão Obrigado. aí nessa frente de batalha que não é nada fácil, não é nada fácil mesmo. Então, vamos vibrar por todos que precisam, claro, estar trabalhando, mas em especial pelos nossos profissionais de saúde. Um beijo grande. Paz e bem, gente.